bora finalizar o governo Vargas, ou pelo menos tentar finalizar esse governo, né? 15 anos de governo, muitas coisas aconteceram. Nós chegamos na terceira parte, ou no terceiro momento desse governo, que é de 1937 a 1945. Ou o famoso Estado Novo, né? Como é denominado essa parte da era Vargas aí. Ela é denominada de Estado Novo, né? O Estado Novo do Vargas, ele pode ser dividido em duas frentes. 1937 a 1943. A gente vai chamar isso aqui de ditadura, tá? O período de ditadura mesmo do governo Vargas é esse aqui, 37 a 43. E de 43 em diante, 1943 em diante, até 1945, que é quando finaliza, nós teremos aqui o que ficou conhecido como redemocratização. Então nós temos essas duas partes da era Vargas, né? Ou do Estado Novo. O período que vai de 37 a 43 é o período que de fato Vargas colocou uma imposição do seu governo. Vocês vão perceber isso claramente. Até 43. Por que até 43? Porque em 43 o Brasil está na guerra. E quando o Brasil vai para a guerra, o Vargas muda a postura. Por quê? O Vargas está indo lutar contra uma ditadura. Como que ele se mantém um ditador? Até aqui, 43, os partidos políticos eram todos ilegais, estavam todos na ilegalidade. Com a redemocratização, os partidos voltaram para a legalidade. Inclusive surge um novo partido, né? Até aqui, o Vargas utilizava os equipamentos de censura, que nós vamos falar sobre eles. Daqui para frente não usava mais. Por que não usava mais? Porque o processo de redemocratização ele foi uma coisa plausível no Brasil. Ele de fato ocorreu, né? Então a gente tem que entender que tem esses dois momentos. Então vamos ao primeiro momento, que nós estamos chamando aí de ditadura do Vargas, né? O período da ditadura, que é de 1937 a 1943. Na ditadura, a primeira coisa que ele cria são os departamentos de censura. Como assim, Anderson? Uai, se você é um ditador, você tem que controlar o órgão, né? Ou os órgãos que você automaticamente administra. Por isso, departamentos de censura. Ele vai criar o DIP, famoso DIP, né? É um departamento de imprensa e propaganda. Esse departamento tem como objetivo censurar os meios de comunicação, peças de teatro, fabricação de livros, jornal, etc. e tal. Departamento de imprensa e propaganda. Então é para você censurar todos os meios de comunicação, né? Departamento de imprensa e propaganda. Ele cria o DOPS. O que é o DOPS, Anderson? Departamento de Ordem Política Social. O que é isso, Anderson? É a polícia política. O que essa política política faz? Tortura as pessoas. É elas que buscam os inimigos do governo, né? Ele cria o DASP. O que é o DASP, Anderson? Departamento de Administração do Serviço Público. Para que isso, Anderson? Para censurar o funcionalismo público. Aqueles funcionários que estão falando contra o Vargas, né, dentro da ideia do funcionalismo público, você censura eles através do DASP. É importante vocês lembrarem que esses 3 equipamentos de censura serão utilizados daqui a pouco lá na DM, que é a ditadura militar. Os mesmos serão criados lá também, serão executados lá. Bom, o Vargas está censurando. Se ele está censurando, ele está colocando o processo, né, fascista em ação. Vamos lembrar, gente, que os governos fascistas, uma das características do fascismo é o regime totalitário, ou seja, o governo em nome do Estado. A segunda característica, que é automaticamente parte dessa, é o autoritarismo, então é um governo ditador. A terceira é o culto ao líder. É nesse momento aqui, de censura, que o Vargas coloca o rádio à sua disposição. Vamos lembrar que é nesse momento de censura aqui, que o Vargas vai fazer a sua imagem de líder. Então ele vai usar o rádio como seu aliado. O que é o rádio? O rádio é aquele que entra na casa de todas as pessoas. O senhor presidente Jair Bolsonaro, no século XXI, tem usado o meio de comunicação com aqueles que são seus fãs. Ele usa a live semanal.
O Vargas usava um programa de rádio, que nós conhecemos ele até hoje, a Voz do Brasil. Então o Vargas, ele entrava nas casas das pessoas todo dia para falar dele. A visão que o povo tinha do Vargas era uma visão muito positiva. Vamos lembrar que nessa época não tinha internet nem TV. O rádio era o principal meio de difusão de informação. Então você queria estar na crista da onda, você estava no rádio. E o Vargas tinha um programa para ele. Então o Vargas na casa das pessoas. O brasileiro amava o Vargas, tá? Essa visão de líder foi construída assim. Tanto é verdade que desconstruir a visão do Vargas é muito difícil, porque ele é um cara amado. Ele é o bom velhinho, como falavam os brasileiros desse período aqui. Feito o filme do Vargas, aí o Vargas começa a implementar a sua política de desenvolvimento para o Brasil. E ela tem várias facetas, né? É nessa parte do governo do Vargas, no Estado Novo, que nós vamos ver os principais mecanismos industriais acontecendo. Aí a gente começa a ter o desenvolvimento, né? Nós chamamos essa parte aqui, ó, de desenvolvimento econômico e industrial. Ou seja, é o Brasil propondo coisas, propondo novas possibilidades. E dentro dessa ideia de desenvolvimento, nós temos a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda faz parte desse processo. Companhia Siderúrgica Nacional, ela fica no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Inclusive, isso aqui trouxe preocupação para os mineiros, né? Porque o melhor lugar para você criar uma companhia siderúrgica será em Minas, não no Rio de Janeiro. É aqui que se cria a Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce foi vendida recentemente, não, né? Pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. É uma companhia, gente, que era do Estado e ela foi privatizada. E nem por isso nós ganhamos mais com ela, tá? Só para constar. Os boca aberta que acham que privatizar é a solução, aqui, ó. A Vale do Rio Doce hoje, essa empresona aí, que deu 58 bilhões de reais para o Estado por causa de Brumadinho, deu rindo, porque isso para eles não é nada, é a empresa que foi privatizada a preço de banana. A privatização da Vale foi um sucateamento do Estado brasileiro ou do Estado mineiro. Por quê? Eles falaram que ela não valia nada. Ela só é a segunda do mundo no setor. Não vale nada, não. Eu que vale alguma coisa, né? Criou-se aqui, ó, o Conselho Nacional do Petróleo. Conselho Nacional do Petróleo. O Conselho Nacional do Petróleo impediu, por exemplo, que os Estados Unidos tomassem conta da exploração do petróleo do Brasil de imediato. Porque qualquer perfuração que ia ser feita no Brasil tinha que passar pelo Conselho Nacional do Petróleo. Haja vista que, nesse período, circulava no Brasil uma série de informações e de artigos científicos norte-americanos alegando que no Brasil não tinha potencial energético. Ou seja, eles queriam tirar a nossa atenção do potencial, principalmente petrolífero, que o Brasil tinha. Nessa época nós não tínhamos a Companhia Petrobras. Nós ainda vamos ter. A Companhia Petrobras é do segundo governo Vargas, de 1951 em diante. Por fim, nós temos a política de massas do Vargas. Mesmo sendo um ditador, ele se propôs a fazer política de massa, política popular. É ele que consolida a CLT, consolidação das leis trabalhistas, vamos anotar, consolidação das leis trabalhistas, que foi jogada no ralo pelo Michel Temer, né? A boa parte dos direitos que o trabalhador tinha foram embora. É ele que cria ou que deixa ser criado no Brasil os sindicatos. Só não podia ser anarcossindicalismo. Aqui, ó, aqui acontece o que nós chamamos de tutela do Estado. Ou seja, os sindicatos passam a existir, mas quem comanda o sindicato, na verdade, é o próprio Estado. Porque os sindicatos aparecem aqui, ó, com CNPJ. Ou seja, ele é uma empresa, né? CNPJ tem responsável, né? Tem CPF, etc e tal. E aí o sindicato está atrelado ao Estado. Logo, você não tem briga mais no Brasil por conta de salário, principalmente no período do Vargas, porque ninguém brigava, porque o Vargas deixava as pessoas até solicitar melhores condições de trabalho. Mas olha só, antes de criar o sindicato, ele cria a CLT. Você já tem lei trabalhista, mano. Você nunca teve, você tá doido? Você tem férias remuneradas agora, descanso semanal remunerado. Trabalhador achando o Vargas ótimo. É lógico que quando ele criava leis trabalhistas, ele dialogava com o setor industrial.
para ser pagável, né? Tanto é verdade que institucionaliza o salário mínimo. Salário mínimo não é salário máximo, mas as empresas continuam pagando o mínimo, né? Beleza? Ou seja, a ideia é, se a empresa quiser pagar 5 mil, ela paga, mas se ela puder pagar só o mínimo, ela paga o mínimo que está dentro da lei. Tranquilo, gente? Bom, essa é a parte ditatorial. No próximo bloco, nós vamos ver o que nós chamamos de parte democrática do governo Vargas, que é a segunda parte que vai de 1943 em diante. Aí a gente fala do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do período, né, de consolidação dos partidos políticos de novo, de toda a confusão que vai fazer o Vargas cair em 1945. Até lá.